Irmãos, eu agradeço cada um que está aqui presente hoje. Eu falo que este culto é para adoração do nome do Senhor. Mas às vezes, quanto que nós somos abençoados com aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. E eu agradeço por cada um desses meninos. Estava falando ali agora com o Samuel e o Nicolas, o quanto eu fico feliz de ver que eles venceram até mesmo aquele medo, aquele receio. E às vezes é assim mesmo. Às vezes o medo, o receio nos impede de fazer coisas grandes. Às vezes o Senhor nos coloca diante de algo que para nós parece assombroso, assustador, e aí vem aquelas vozes, que você vai errar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas aí nós sentimos o Espírito Santo dizendo, eu estou contigo, filho, eu não vou te abandonar. E cada vez que eles vêm aqui e fazem isso aqui, eu sei que eles vão ser cheios, vão ser instrumentos, vão ser potencializados para falar do amor de Deus. E assim é com cada um de vocês. Então você que não esteve aqui hoje, se prepare, hein? O próximo pode ser que você esteja aqui. Amém? Eu não ouvi amém só de alguns. Amém? Amém. É isso aí. Gente, como vocês viram, no culto passado, nós falamos um pouco das nossas origens. E neste culto, o Senhor me trouxe uma palavra que eu achei que precisaríamos compartilhar uns com os outros. E eu queria que realmente vocês entendessem e compreendessem o que o Senhor quer falar com vocês. Porque às vezes ficamos um pouco dispersos e eu peço a Deus que realmente nos dê sabedoria para conseguir acessar o coração de vocês e transmitir aquilo que o Pai deseja. Amém? Então vou pedir a vocês que abram as suas Bíblias em Lucas 15, 11. Nós vamos ler do 11 ao 24. Quem aí que tem papai? Levanta a mão. Tem não, Diogo? Ah, então tá bom. Quem não tem papai aí? Amém. Papai é bom? É bom, gente? Ah, então tá bom. Então vamos lá. A palavra do Senhor fala assim. E disse, caso Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao seu pai, Pai, dá-me a parte dos seus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. Presta atenção nas palavras, repartiu por eles. Eles quem, gente? Os filhos. Repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Alguém aí sabe o que é longínqua? Ou não? Distante, bem longe. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente, de qualquer maneira, de forma desregrada, de forma descontrolada, sem princípio, sem nada. E havendo ele gasto tudo, houve uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidade. E se achegou um dos cidadãos daquela terra, o qual enviou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, jornaleiros ou servos de meu pai, têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que ele falou aqui? O que ele ia fazer? Levantar. Primeiro ele falou que é se levantar, correto? Grava essa palavra aí. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus servos, ou jornaleiros.
E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu em íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Isso o pai, viu, gente? O pai viu o filho voltando de longe, correu e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Amém? Pai, está aqui mais uma vez a tua palavra, Senhor. Deus, a tua palavra é pura. A tua palavra é linda, Pai. E a tua palavra vem de encontro aos nossos corações como um acalento, ó Deus, como uma instrução, ó Deus, para que entendamos aquilo que o teu Espírito quer nos falar, aquilo que o teu Espírito quer nos revelar. Então eu peço a ti, ó Deus, que nesta noite o Senhor venha abrir os nossos corações, a começar pelo meu, ó Pai, para que possamos entender e compreender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo seja o condutor, ó Deus, das nossas vidas. Abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está na sua casa, ó Deus, que essa palavra possa vir, ó Deus, alimentando, ó Deus, e trazendo respostas a cada um, em nome de Jesus. Amém. Quem já ouviu essa passagem bíblica? Todos? Nunca ouviu, não? Não. Já ouviu? Já ouviram, gente? Nunca ouviram essa história? Alguns ouviram, outros não. Gente, é mais uma das lindas histórias que Cristo traz a nós. E às vezes a gente passa numa leitura assim e não percebe que o Senhor está falando conosco. Alguém aqui já teve um momento de ler a Bíblia e sentir assim: nossa, cara, nem tinha tentado para isso. Alguém já aconteceu isso? Ou não? Quantas vezes, né? A gente abre um versículo, lê ele, bacana. Aí passa um tempo, a gente lê ele e o Espírito Santo fala conosco de outra maneira. Então eu queria pedir a você, abra o seu coração, se atente, se concentre em cada coisa que o Espírito quer falar conosco. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Sabe por quê? Não são as minhas palavras, como eu disse há pouco ali em cima, que vai mudar a sua vida. Não é somente aquilo que eu possa esboçar e tentar te convencer de algo. O Doda, o pastor, ninguém nos convence de algo. Mas é o Espírito Santo que trabalha. E precisamos dar lugar a Ele. Eu queria que nós caminhássemos versículo por versículo e tentássemos entender o que o Senhor quer falar conosco através disso. Vocês viram que o nosso assunto é paternidade. Paternidade. Algo que está sendo tão distorcido, né? Hoje talvez está até difícil falar assim: o que é um pai? Pai é aquilo, pai é isso, pai... É complicado hoje a gente tentar entender, porque a sociedade vem de encontro a cada um de nós tentando distorcer. Nós que às vezes já crescemos debaixo de uma cultura, debaixo do ensino, isso não é roubado de nós. Mas o Senhor trouxe isso ao meu coração, por quê? A idade de vocês é a idade que está sendo mais atacada, é a idade que está sendo bombardeada. Vocês sabem por que isso? Quem imagina a ideia, por que isso? Como? Gente, vocês precisam entender isso, a importância de vocês nesse altar. Estamos vivendo tempos onde a mídia chega para você e fala: isso é mentira, isso não é verdade. E são princípios a qual o Evangelho nos ensina e nos conduz, para que não os perdemos, para que não venhamos nos desorientar do que a palavra nos ensina. E precisamos entender isso, compreender o que o Senhor quer nos falar. Então nós vamos caminhando aqui, mas eu já quero de início falar com cada um de vocês que está aqui. Você não faz ideia da importância que a sua vida é para o Senhor. E o motivo de você estar aqui hoje, você que está em casa nos ouvindo, é porque o Senhor separou esse tempo para você ouvir,
Talvez perguntas que você faça dentro de você e o seu pai não consegue te responder, a sua mãe não consegue te responder. Abra o seu coração, fale com o Senhor, Ele te escuta, fala: Deus, me responda. Se realmente é isso que o Senhor quer, me responda. Se for o Senhor que me trouxe aqui, me responda. Eu tenho certeza e convicção que Ele vai te responder. Mas abra o teu coração, amém? Eu quero aqui já no primeiro verso, que diz que esse homem tinha 2 filhos, né? E um desses filhos chegou perto dele, está aqui. Um certo homem tinha 2 filhos. E aí no 12 fala, e o mais moço, o mais novo, o mais jovem. Pessoal, quando a gente fala, quando a gente vê a Bíblia evidenciar o mais jovem, o mais moço, é porque às vezes na juventude, à medida que a gente começa a amadurecer, à medida que a gente começa a entender as coisas, vem os conflitos dentro de nós mesmos. Por que isso não pode? Não, mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Quem é fulano para falar o que eu posso fazer? Quem é ciclano para ditar na minha vida o que eu posso e o que eu não posso? E dentro da gente começa esse conflito. Conflito. E aqui nós vemos que eu começo a imaginar e pensar, esse filho, durante a semana, trabalhando para o seu pai, tendo o irmão mais velho, que às vezes já tinha uma confiança do pai, porque já tinha amadurecido mais que o mais novo. E de repente o pai dando ordens: filho, vá lá e faça isso. Ô pai, agora? Sim, vá lá e faça. E ele não conseguindo às vezes estar debaixo das ordens do pai. E ele começou a matutar: por que eu tenho que fazer? Por que ele não manda o meu irmão mais velho? Por que tem que ser eu? E aí começa os conflitos da nossa idade. Os conflitos dessa idade, onde a gente tenta entender, mas não conseguimos entender. Por que isso, cara? Eu não aceito isso. Não, você vai ver, eu vou dar uma louca aqui, não vou aceitar isso não. É a tendência, às vezes, da nossa idade. Mas eu quero evidenciar aqui, quando o irmão mais novo chegou diante do pai: pai, eu quero a minha herança, eu quero ir embora, não quero ficar aqui. Isso já evidencia o primeiro pecado, o princípio do pecado. E eu quero falar com cada um de vocês que o pecado não chega de uma vez com aquilo tudo que vai nos assustar. Poxa, eu vou sair de casa, não. O pecado chega de maneira disfarçada. O pecado vem de maneira sorrateira. E às vezes a gente não percebe isso. Às vezes é na discussão com a minha mãe, às vezes é na discussão com meu pai, onde a minha mãe falou algo e eu não concordei, e eu levantei o tupete e tentei gritar mais alto que ela. Ali se inicia o pecado da desobediência. E aí nós vemos mais adiante que esse filho, às vezes insensato, foi alimentando pequenos pensamentos que vinham sobre ele. Mas por que meu pai fala assim comigo? Por que meu pai me trata assim e trata o fulano mais velho diferente? Poxa, eu não consigo entender. E começa os pequenos pensamentos. A palavra do Senhor diz que o diabo anda ao derredor procurando a quem tragar. Nós precisamos entender que o fato de eu ser escolhido, separado, sermos nós lavados no sangue de Cristo, não nos inibe de passar por tentações, por provações. Se o próprio Filho de Deus passou, imagina nós. Então quando eu vejo Paulo nos dar essa orientação, porque o diabo anda ao derredor procurando a quem tragar. São pensamentos que são sussurrados nos nossos ouvidos. Realmente, em todo tempo, existem sim potestades nos rodeando, procurando uma oportunidade. Essa semana, conversando com alguns amigos, nós estávamos a perceber o quanto, às vezes, damos vazão para isso. Pensamentos mal falados, pensamentos maledicentes, que vêm e a gente aceita. Às vezes, numa discussão calorosa, eu começo a falar algo, e aí vem aquele pensamento: olha para você ver, como que esse cara é folgado? Você vai aceitar isso? Ô cara, você não pode fazer isso não. E sabe quando que o inimigo sabe que a seta dele foi aceita? Quando você realmente esboça ação, reação, ou seja, na palavra, atitudes, porque ele lança: olha lá, a sua mãe vai sair para passear e mandou você lavar o banheiro. A sua mãe saiu para passear e mandou você fazer isso.
E aí vem a voz do inimigo. Ela é uma folgada. Você não fala nada, mas a sua mente fica assim. Nossa, cara. Nossa. E aí você começa a ficar indisposto com aquilo. O diabo não sabe qual o nível que aquilo te afetou. Mas a partir do momento que a sua mãe vai te dar outra ordem e você já está um pouco indisposta com ela, fala assim, mãe, por que eu tenho que fazer? Ele já percebeu que você pegou aquilo que ele lançou na sua vida. Você se agarrou àquilo. E com esse jovem, foi isso. Começou a lançar os pensamentos e ele foi diante do pai. Pai, é o seguinte, eu quero ir embora. Na verdade, aqui o primeiro verso nem fala que ele queria ir embora, fala que ele pediu a herança. Pai, eu quero a minha parte aí. Me dá meu dinheiro aí que eu vou embora. Aí já no verso 12 que fala, pai, me dá a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. Aí fala, e poucos dias depois, no verso 13, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. Gente, nós vamos falar de paternidade, mas antes eu preciso abordar isso. Os meios que o inimigo nos acessam. Olha para você ver, a princípio ele somente requereu uma herança. Aí a Bíblia fala que poucos dias depois, ele já queria ir para longe do pai. Poxa, eu tenho dinheiro, eu não dependo do meu pai, vou comprar meu apartamento, na verdade, se ele tivesse comprado apartamento, talvez ele ainda estava bem. Mas não, colocou o dinheiro no bolso e saiu. Para longe do pai. Eu vou para longe do meu pai, que ali ele não vai me ver, não vai saber o que eu faço, e foi para longe. Aqui eles falam que ele saiu para bem longe. Olha para você ver, a extensão que o pecado nos alcança. Tolos às vezes somos nós, achar que o pecado vai ficar somente naquilo. Achar que o nosso adversário vai nos contentar simplesmente com uma disposição com a mãe, com a disposição com o pai. Não, gente, entenda, compreenda que o adversário das nossas almas, como diz o ditado, tem sangue nos olhos e deseja realmente nos destruir. E ele vai alimentando, ele tem paciência demais, vai devagarzinho, nos cutucando, até que ele consiga nos acessar. Vocês estão entendendo a importância de vocês se blindarem e se protegerem? Por quê? O primeiro pecado, pedir a herança. Depois, sair de perto do pai. Depois, desperdiçar tudo. Olha para você ver o que o verso 13 nos fala, olha. E ali, ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O 14, e no 13 no caso, tem uma versão da Bíblia que fala que ele gastou com prostitutas, bebida. Olha para você ver. O pecado não vai contentar só com um pouquinho, não. A gente precisa compreender isso e nos proteger. Então, no verso 14, já fala, e havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra e começou a padecer necessidade. Olha, eu quero falar com cada um de vocês. Vocês não sabem exatamente como é o mundo aqui fora. E não espere fazer como esse jovem fez, cair nele para vocês verem o quanto ele é mau. Pai e mãe são pessoas que realmente já viveram experiências, já passaram por diversas coisas e aprenderam a se defender. E todas as vezes que a gente vem com a palavra para corrigi-los, para orientá-los, é com o intuito de quê? Eu não quero que você passe a mesma coisa que eu passei. Eu passei e já vi que deu ruim. Eu já vi que não foi legal. Eu fiquei chateado. Então, todas as vezes que a gente faz algo, não é com o intuito de machucar vocês, ou de, agora vai dar ruim para ela, você vai ver, vai acontecer isso com ele. Não, a gente não tem essa intenção de afrontar vocês. Pelo contrário, amamos demais cada um de vocês. E o nosso intuito é sempre corrigi-los e ensinar, assim, olha, eu já passei por este caminho e deu ruim. Ali atrás tem algo que vai te derrubar. E esse filho, quando olha aqui que ele foi lá, gastou
tudo o que tinha. O pai deu uma herança, era um pai rico. Gastou tudo o que tinha. E aí ele viu, se deparou numa situação que antes nunca tinha tido. Fome, necessidade. Quem aqui passa por alguma necessidade em casa? Será que temos? Será que você não tem um almoço, uma janta? Creio que não. Sabe por quê? Porque, como vimos aqui, vocês têm pais que preocupam com vocês. E por mais que nós tenhamos as nossas responsabilidades, o nosso desprendimento de energia é sempre para poder o quê? Eu quero ver meu filho bem. Porque a palavra do Senhor diz que vocês são a herança do Pai. E nós temos zelo com cada um de vocês. Então, gente, não queira viver essa situação que o filho viveu. Tem algo ainda que você precisa entender. Aqui ele fala que ele perdeu tudo. Depois que ele perdeu tudo, não tinha mais nada. O mundo é sagaz. E o mundo vai te tirar tudo que você possa ter. Vai lutar para tirar. E a diferença do mundo é que o mundo não vai repor aquilo que você perder nele. Você perdeu, e se você chegar diante do mundo e dizer, acabou o meu, eu preciso, mas assim, acabou, o problema é seu. Se você não tem para me dar, eu também não tenho para lhe dar. E assim é o mundo. E quando nós, às vezes, pais, passamos isso para vocês, nós temos o intuito de mostrar isso para vocês. Olha, hoje eu consigo lhe garantir, hoje eu tenho para lhe garantir. Mas se você sai debaixo da proteção dos seus pais, o mundo não vai perder a oportunidade de te destruir, de te derrubar, de te esmagar. É muito importante a gente entender isso. Olha abaixo, aonde esse ser humano chegou. No 15 ele fala assim, e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual enviou para os seus campos para apacentar porcos. Gente, naquela época, apacentar porcos era uma das profissões, uma das funções mais humilhantes daquela época. Assim, a função que ninguém queria. Quando passava diante daquela pessoa, as pessoas, poxa, era uma função de mais baixo nível. E olha onde o filho de um homem bem rico, reconhecido, renomeado, chegou. Chegou lá embaixo. E às vezes é isso que o mundo faz, vai te jogar o mais baixo possível. O 16 diz assim, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Vocês estão percebendo a decadência desse jovem? Saiu da casa do pai, com dinheiro, foi se divertir com os amigos, bebida, mulheres, e no momento que aquilo acabou, começou fome, pior emprego, não tinha o que comer. Aleluias. Você precisa entender isso. Ele chegou a um nível mais baixo que um ser humano poderia estar. Querer comer comida de porcos. Porque a fome era tanta. Você já conseguiu imaginar você com a fome tão grande a ponto de comer? Eu não preciso nem chegar tanto. Você imaginar você revirando o lixo para caçar um restinho de comida que alguém abandonou? Sem preocupar se está azedo, mas só assim, eu preciso satisfazer. Meu estômago está pedindo comida, eu vou morrer de fome, Você já chegou a pensar você chegar nesse estado? Mas a Bíblia nos relata que foi a esse estado que esse homem chegou. Ao ponto de comer a comida dos porcos. E é isso que o mundo quer fazer com nós. Somos seres que o Senhor criou tão perfeito. O Senhor foi tão detalhista em nós, que Ele mesmo falou, não, façamos o homem. Nós olhamos lá no início, que Ele dá simplesmente as ordens, que haja luz, que haja peixes, que haja árvores, Ele dá uma ordem. Mas nós vemos que quando Ele fala assim, façamos o homem, Ele quis fazer-nos, porque Ele queria estar em cada detalhe, nos seus olhos, nos seus cabelos, nos seus ouvidos, na cor da sua pele. E nós precisamos entender isso. E aqui nós olhamos que o mundo pega esse ser humano que o Senhor criou tão perfeito e leva ele para a situação deplorável. Alguns dias desses nós estávamos conversando na classe dos teens
E nós estávamos falando de rituais. Rituais satânicos, bruxaria, que acontece. E um dos livros que eu tive lendo uma vez, essa mulher teve uma experiência do outro lado, e ela veio falar um pouco dessa experiência. E ela falando que são atitudes, ações deploráveis, que nenhum ser humano poderia fazer. Ela fala que, eu acho que eu posso dizer, ninguém está comendo nada. Ela fala de situações onde determinados rituais para ganhar respeito no mundo dos bruxos, eles deveriam abrir defuntos, comer partes de defunto que já está podre, já está deteriorada. Até mesmo a parte de consumo de fezes. É algo que a gente fala assim, é deplorável, mas é a verdade. E aí ela vai falando e vai trazendo e mostrando que esse é o intuito das trevas. Pegar o que Deus criou perfeito e levar ao ponto mais baixo. Porque quando Ele olha para nós, Ele fala, poxa, por que Deus fez essa espécie? Por que Deus fez esses homens? E eu tenho isso e tenho aquilo. Então, na questão até mesmo do ciúme, da inveja, porque Ele sabe que Ele nunca vai ser um ser humano. Ele leva o ser humano a situações deploráveis. E Ele não te leva de uma vez, se hoje, de repente, você chegar ali numa situação e Ele te oferecer algo que vai denegrir a sua imagem, que vai te jogar lá embaixo, você não vai aceitar, mas Ele vai com paciência, te puxando, te puxando, te puxando, te puxando, até que você para, como eu fui parar aqui? Como eu cheguei nessa situação deplorável, nessa situação que nenhum ser humano deveria estar? E assim aconteceu com esse homem. Pensa, gente, comer lavagem, porque está com muita fome. O Senhor esta noite me manda aqui para dizer isso para você. Não vá por este caminho. Não queira ir por ele. Não precisa a gente, não, mas eu quero ver se é assim mesmo. Meus irmãos, não precisa. Jovens, vocês são preciosos aos olhos do Senhor. Deus tem coisas grandes para fazer na vida de vocês. Deus quer usar vocês de maneira tremenda. E quando eu falei aqui da sociedade, a mídia que tenta abordar vocês, é porque ele sabe da preciosidade que vocês têm. E sabe que a ideia de vocês, a mente de vocês estão borbulhando, cheias de conflito, porque vocês estão no momento da vida de vocês, onde vocês vão definir, poxa, vou para a direita, vou para a esquerda. E aí ele entra com tudo, rasgando, com o intuito realmente de convencer vocês que o caminho dele é melhor. Mas na hora que você seguir o caminho dele, e chegar a uma situação deplorável, às vezes você vai se sentir perdido, você vai se sentir desorientado. Você precisa entender isso que está acontecendo. O inimigo não quer o seu bem, não acredita nisso. O inimigo não quer o seu bem. Basta olharmos as experiências. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de prática, e nós acreditamos em tudo que está falando aqui. Então, não se iluda com outras palavras. Esse jovem acreditou que ele tendo dinheiro, ele poderia se divertir, ele poderia se alegrar com mulheres, com bebida, mas chegou um momento que o mundo entrou, como diz o ditado, entrou de voadeira, no meio do peito, e jogou ele no chão e deixou ele prostrado. Imagina, você levar um tombo igual esse cara levou. E o problema, sabe o que é que eu acho legal, que essa palavra nos traz, é que ele foi para longe do pai. O pai nem fazia ideia do que estava acontecendo com seu filho. Mari, hoje, você ama seus filhos, não ama? Imagina se, por um momento, o Davi agora vai emancipar, né? Imagina se por um momento o Davi fala, é essa palavra mesmo? Desculpa. A Mari é minha corretora de português, tá? Então, aí o que acontece? Imagina o Davi fala assim, mãe, estou indo lá para Espanha. Não, você não, vou sim. Então vai. Me dá um dinheiro aí, deixa eu ir embora, beleza. Aí vai o Davi embora. O Davi não liga para a mãe dele, não fala nada. E a Mari aqui desesperada. 1 semana, 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sem saber nada do Davi. O que a Mari vai pensar? Poxa, meu filho, por mais que doa, a gente vai pensar, poxa, meu filho morreu. E a palavra de Deus fala que esse homem pensava que seu filho tinha morrido. Porque ele foi para longe.
Ele foi para longe do pai. E não deu satisfação. Por outro lado, esse filho, nós até falamos isso um dia no Teams. Por outro lado, esse filho perdeu o seu dinheiro. Como é que ele ia voltar para a casa do pai? Falou que ele foi para longe. E um deslocamento daqui para lá ia exigir dele dinheiro, condições. Olha para você ver. Aí no verso 16, fala que quando ele caiu nisso, fala assim, ó, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, nem a comida dos porcos deixava o homem comer. Nem a comida dos porcos. Olha a condição que o ser humano foi. Lá embaixo, na pior condição. E aí o 17 diz assim, e tornando em si, disse, quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Epa, em toda essa crise, ele parou, caiu na real, falou assim, por que eu estou aqui? Por que eu cheguei nessa condição? Como que eu cheguei nessa condição? E aí ele lembra a posição dos servos do pai dele. Ele era filho do dono, mas ele nem pensou no que ele comia como filho, ele pensou no que os servos comiam. Poxa, até os servos do meu pai, os mais simples, comem mais do que eu, têm mais abundância de comida do que eu. E parou para refletir. Talvez hoje, você está no momento da sua vida, onde você está refletindo, pensando, mas por que isso? Mas por que daquilo? E a palavra do Senhor hoje vem de conta ao teu coração, falando com você o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem para te abençoar. No verso 18, diz que ele fala com ele, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dizer-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Quantas das vezes o Senhor tem falado com você? Quantas das vezes o Senhor tem te alertado? Filho, volte para a minha presença. Filho, se prostre aos meus pés. Aqui nós vemos que ele já esboçou o desejo dele, eu vou me levantar e vou até o meu pai. Eu quero dizer para você que nesse momento, aonde ele esboçou, enxergou o que o pai outrora tinha lhe dado, ele tomou uma decisão dentro de si, não, eu não posso ficar aqui prostrado, eu preciso me levantar, não foi para isso que eu fui feito. Eu não fui feito para comer lavagem de porcos. Eu não fui feito para viver essa vida. E hoje o Senhor fala com você. Não sei qual tem sido a sua vida. Não sei aonde você tem passado dificuldades. Mas o Senhor tem dito para você, filha, na minha presença você sempre vai ter mais. Filho, na minha presença você sempre vai ter mais. Não acredito no que o mundo te fala. O mundo vai chegar com a proposta e vai te enganar. Eu acho legal que o autor aqui fala que, um dos comentários que tem aqui, fala que o mundo vai te levar além do que você queria ir. Às vezes a gente chega com ações e fala assim, não, eu vou tomar essa decisão porque vai ser... Mas às vezes não fazemos ideia. O mundo nos leva além do que a gente queria ir. E às vezes para voltar fica difícil. A gente precisa entender que a ideia do mundo vai ser só mesmo nos enganar. Quando vemos o filho chegar nessa situação, ele começa realmente a se considerar indigno. Ele começa a lembrar quando ele chegou diante do pai e o afrontou. Pai, eu quero minha herança. A Bíblia aqui não relata, mas às vezes eu fico imaginando que o pai, por amar, filho, mas para que você vai? Filho, mas para que você quer isso? Ô filho... E o filho, não pai, não quero conversa, não quero conversa, eu quero meu dinheiro, eu tenho direito, não tem? Então me dá o que é meu e eu estou indo embora. E o pai, não vai filho, com o coração triste, permitiu que fosse. E aí ele começa a lembrar neste momento, tudo que aconteceu com ele. Os momentos de afronta com o pai, as palavras que às vezes esboçou, que agrediram até mesmo o pai. E aí ele começa a pensar, poxa, eu não consigo, eu não sou digno.
E aí tem algo que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes no momento que o Espírito Santo está falando nos nossos corações, para nos levantarmos, ei, você tem um pai. Vem aquela mesma voz que eu falei, do inimigo que anda ao redor. Você vai ter a coragem de chegar diante do seu pai? Você vai ter coragem de voltar? Você não tem vergonha na cara, não? E aí a escolha sempre vai ser nossa. Eu vou ouvir a voz que me conduz ao pai que pode mudar a minha vida, ou eu vou permanecer, vou ouvir a voz que vai me manter na mesma podridão, na mesma sujeira que o pecado me jogou. E quando a gente colocou ali o tema paternidade, aqui sim, desse ponto para cá, a gente entra e começa a apresentar a paternidade, o Deus Pai que nos perdoa, o Deus Pai que nos alcança. Mas como eu disse aqui no 17, é preciso atitude sua, é preciso você se levantar, é preciso você querer se relacionar com esse Deus. No verso 18, ele fala aqui, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servos. Ele já começa a apontar e mirar na pior, poxa, se ele me deixar pelo menos ser o menor servo já está bom, pelo menos eu vou ter um pão para comer de manhã, pelo menos eu vou ter um lugar para mim dormir. Ele já mirava naquilo ali, na expectativa que pelo menos aquilo ali o pai dele desse. Então ele falou assim, não, eu vou chegar diante dele e vou pedir. E ali ele criou coragem, mas ao mesmo tempo ele teve a humildade de chegar diante do pai e pedir. Aí já no verso 20 ele fala assim, e levantando-se. Então, nós entendemos que primeiro ele pensou, ele esboçou isso, e adiante já fala que ele teve atitude. Qual atitude o Senhor está requerendo de você? Qual atitude você precisa tomar? Talvez você já está pensando o que você tem que fazer, talvez você já está, poxa, eu preciso fazer isso. Mas assim, como esse jovem, talvez você ainda não se levantou. Eu pensar que eu preciso fazer algo, bacana, eu meditei, já mirei no meu alvo, mas se eu não me levantar e ir de encontro ao meu alvo, eu nunca vou chegar até ele. Qual que é a palavra que o Senhor está colocando no seu coração? Qual que é a palavra que o Senhor está colocando nos nossos corações? Qual que é o seu alvo? Qual que é o seu objetivo? Você está se esforçando para alcançá-lo? Nós precisamos entender isso, que o Senhor requer desprendimento também da nossa parte. Ele é amor. Então fala, no verso 20, levantando foi ter com o seu pai, e quando ainda estava longe o pai viu, e se moveu em íntima compaixão. Esse pai é o mesmo pai que chama por você. Eu quero dizer que a tua presença aqui essa noite esboça a sua vontade de se relacionar com o pai. E Deus reconhece isso. Deus sabe o que cada um de vocês veio fazer aqui. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês quiseram estar aqui. É porque vocês desejam estar aqui. É porque o Espírito Santo preparou esse momento para que vocês ouvissem essa palavra. E esse mesmo pai que falou, que mostrou a compaixão, o amor pelo filho, é o mesmo pai que hoje mostra o amor para você, dizendo, filha, filho, eu te ouvi, eu te vi, filho, eu te enxerguei, e eu vos amo, eu desejo o bem para vocês, eu desejo fazer coisas boas para a vida de vocês. Eu vi quando você chegava, eu vi quando você caminhava na minha direção. Aqui ele ainda fala que o pai o abraçou, o pai o beijou, o apertou, mostrando todo o amor, toda a ternura que tinha por ele. Pessoal, vocês precisam entender que o amor de Deus é muito maior do que qualquer coisa que você possa encontrar no mundo. Não vai existir prazer maior do que estar na presença de Deus. Agora você precisa entender que esse relacionamento é construído. Esse relacionamento é diário, é momentos que eu levanto da minha cama, dobro os meus joelhos e dirijo a um Deus real que está atento às minhas orações, a um Deus que fala comigo através das Escrituras.
E às vezes nós queremos ter essa intimidade com Deus, queremos sentir toda essa alegria, mas não estamos às vezes nos esforçando. É preciso buscar a presença de Deus, é preciso que tenhamos desprendimento de energia, para que Deus possa nos enxergar e nos ajudar. A atitude desse filho de levantar era a atitude que ele precisava ter. O pai o esperava ansiosamente, mas o filho precisava ter essa atitude. Talvez hoje o Senhor está te esperando tão ansioso por sua volta. Eu falei aqui há pouco do filho que às vezes viaja e não dá notícia. Como que fica o coração do pai? Eu, sinceramente, ficaria desesperado se meu filho, mesmo depois de adulto, sumisse e ficasse 3, 4 anos sem dar notícia. E meu coração ficaria desesperado. Imagina Deus. Imagina quanta saudade Deus tem de cada um de nós, que às vezes não tem relacionado com Ele. Ou que mesmo às vezes não o conhecemos como Ele queria que conhecesse. No verso 21, fala assim: e o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Aquela hora o pai só queria abraçar o filho. Mas o filho ainda assim constrangido pelo que ele fez, pela atitude que ele fez. Eu às vezes tento imaginar essa cena e ver aqueles dois ali chorando. O pai chorando por receber o filho, um filho que antes para eles já estava morto. E o filho alegre por encontrar o seu pai, que o amava, lembrar de todo o carinho e cuidado. E ali o filho se arrependeu mais uma vez, mostrando a humildade. Mostrando: pai, me dê a oportunidade. Se eu puder ser um dos seus servos, está ótimo, pai, mas deixa eu ficar aqui perto do Senhor, deixa eu ficar aqui debaixo do seu cuidado. Outrora era herdeiro, agora pedindo a oportunidade de ficar ali como servo, um lugar totalmente diferente do que outrora ele estava. E aí, irmãos, o 22 fala: mas o pai disse aos seus servos, glória a Deus, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e respondendo-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. O filho nunca esperava que ele ia ter o mesmo lugar. Mas é isso que eu quero dizer para você. Lá atrás, no princípio, o homem caiu por desobedecer ao pai. E hoje às vezes chegamos diante de Deus: deixa eu ser o menor de seus servos. E a voz do Senhor vem falando: filho, eu quero você. Você é o mesmo filho que eu criei lá atrás para ter relacionamento. Você não foi feito para ser escravo. Você é meu filho, eu te criei, eu te fiz, eu te chamei. E não vai ser nenhuma investida do inferno, não vai ser nenhuma palavra mal falada do diabo que vai te impedir de viver o que eu tenho para você. Volte, toma o teu lugar de herdeiro, toma o teu lugar de filho. Vista as roupas de filho. Eu acho interessante que a diferença, os escravos naquela época andavam descalços. E o pai não, o pai lhe pôs sandálias nos pés, para diferenciar. Porque onde ele passasse, esse aí é filho de algum herdeiro, é filho de um homem de posses. E o anel no dedo? O anel naquela época simbolizava assinatura, simbolizava um cartão de crédito. Imagina, seu pai lhe dando: toma filho, meu cartão de crédito, ilimitado. Você pode gastar o que você quiser, qualquer lugar que você quiser comprar. E aquele anel no dedo do filho lhe dava direito de chegar em qualquer comerciante. Olha que eles no momento que eles olhavam aquela marca, eles falavam: ah, você é filho do fulano? Não, fulano tem crédito aqui no meu comércio. Outrora passando fome, agora um anel com crédito ilimitado. Jesus não fez diferente, não. E eu fico irritado, eu fico aborrecido quando eu vejo nós vivermos esse poder, essa graça que o Senhor colocou à nossa disposição de maneira tão rasa. Ele fala assim, ele fala da vida, que nos dará vida em abundância, rica, farta. E nós vivemos uma vida rasa, uma vida limitada.
Se relacione com o Senhor, se dedique ao Senhor. Ele quer te dar essa vida com abundância, e a vida com abundância não é tudo que você precisa, mas é você entender que tudo que você tem lhe é o suficiente, é o Senhor que lhe deu. No verso 22, quando ele fala do anel e das sandálias, é realmente para diferir, para testificar e falar: filho, você é meu filho, você nunca vai deixar de ser meu filho. Você nunca vai deixar de ser meu filho. Eu te comprei com o meu sangue. Ainda que você peque, ainda que você me desobedeçam, cada vez que você se arrepende e se volta a mim e confessa o teu pecado, eu te perdoo e te devolvo o mesmo lugar. Falo: filho, é aqui que eu te quero. É aqui. Não se iluda com o que o mundo vai te oferecer, gente. Não acredite que o mundo pode te oferecer coisas boas. No verso 23 diz: e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos. Mais uma coisa que o difere do servo: servos nunca eram feitas festas para eles, agora filhos sim, filhos para honrar, para que todos soubessem: esse aqui é o meu filho, ele retornou, ele estava morto, mas está de volta, entendam que esse é meu filho. E naquela festa todos viram que o filho voltou, e ficou mais uma vez testemunhado, mostrado, que aquele era filho daquele homem. Nós precisamos entender que essa presença de Pai é sobre as nossas vidas. Talvez você pode dizer: poxa, mas eu não tenho uma referência de Pai, eu não tenho uma presença de Pai ativa, o meu pai não é o que eu queria que ele fosse, mas é o seu Pai, e te ama. Deus é da mesma maneira, Ele nunca deixará de ser o seu Pai, Ele sempre te amará e estará à disposição de cada um de vocês. Não troque esse amor do Pai por nada. Talvez hoje eu possa estar falando isso e vocês, dentro do conflito de vocês, não estarem entendendo. Poxa, Doda, mas eu não concordo, eu não penso dessa maneira. Mas é o que a palavra de Deus nos mostra. Não queira viver experiências já vistas. Tem um ditado que diz, né? Aprenda com o erro dos outros. Não queira errar para aprender. Muitos de nós tivemos experiências desagradáveis por desobedecer, por não ouvir conselhos. Não deixe de ouvir conselhos. Se atente ao Senhor. Deus tem coisas grandes na sua vida. Amém? Vocês entenderam como o Pai vos ama? Vocês entenderam que esse Pai está à disposição de vocês? Então não tenha receio de chegar diante dele. Alguém que chega perto do Pai intimidado? Alguém chega constrangido? Davi, você chega perto do seu pai para pedir alguma coisa sem graça? Não, né? Você tem liberdade, não tem? Pai, preciso de R$100 aí para fazer isso. Seu pai: como assim? Você não tem vergonha. Agora, se você fosse chegar para mim, você teria vergonha? Certo. Você não tem a mesma intimidade. Nós não temos a mesma intimidade que você tem com seu pai. E é assim, talvez coisas que você fala com o seu pai, é só com você e seu pai. E com Deus é da mesma maneira, gente. É um Deus de amor, você tem essa liberdade. Ele se coloca tantas vezes como pai, como pai. Quantas passagens da Bíblia que ele refere-se pai, pai. Porque é essa referência. E quando ele coloca o homem como pai, é para mostrar o relacionamento de um filho com o pai. O filho que não se intimida, o filho que se achega ao pai para pedir, o filho que se achega ao pai para conversar. É isso que Deus quer de vocês. É um Pai eterno que você tem disponível todo o tempo. Eu quero pedir a vocês que inclinem a cabeça de vocês por um instante. Pense nas coisas que você tem falado, nas coisas que você tem feito, e reflita o quanto que isso tem confrontado às vezes os seus pais, o quanto que isso tem confrontado ao Senhor. Será que todas as atitudes que eu tenho tido
realmente tem agradado ao meu Pai? Um Pai que me ama, um Pai que me permite todos os dias levantar da minha cama com força. Será que você tem agradecido a esse Pai por ter um café da manhã, um almoço na sua mesa? Será que você tem agradecido a esse Pai por ter a visão? Já pensou que existem pessoas que não têm nem a capacidade de enxergar, de falar, de andar, e você está aí cheio de saúde? Eu quero dizer para você que é esse Pai que cuida de você. Se você tem sido desobediente, se você acha que você precisa melhorar o seu relacionamento com o Pai, eu quero pedir que você venha aqui à frente. E a gente vai orar por você. Gente, não tenha receio, não tenha vergonha. Talvez exista algo que exige de nós realmente quebrar tabus, quebrar coisas que às vezes a gente cria em nós, barreiras que nos impedem de viver aquilo que Deus coloca diante de nós. Então, se realmente você sente assim, poxa, eu queria tanto relacionar mais com Deus, eu queria tanto entender mais isso que o Doda está falando, vem aqui à frente. Não é a minha oração que vai mudar, mas é a tua força, a tua vontade de buscar esse Pai. Amém? Sinto tanta saudade de caminhar contigo. Com a sua cabeça abaixada, fale com o Senhor. Diga para Ele o que está te machucando, o que está te incomodando. Apresente para Ele os seus planos. Você tem um Pai que fala com você. Você tem um Pai que te responde, que te ouve. Às vezes você não consegue ouvir, mas saiba que Ele te ouve. Então seus medos, fala: Senhor, isso tem me machucado. Senhor, a maneira que isso tem acontecido tem me feito mal, Senhor. Eu queria entender, mas eu não consigo. Eu queria obedecer, mas eu não consigo. Me ajude, Senhor. Aleluia. Saudades do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do meu Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Repita assim comigo: Senhor, eu quero entender a Tua voz. Eu quero compreender o que o Senhor está me dizendo. Me perdoe, Senhor, pelas muitas vezes que erro e falho diante do Senhor. Me ajude, Deus, a fazer a Tua vontade e a agradar ao Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Quantos fizeram essa oração? Amém. Deus abençoe. Irmãos, acredite no amor de Deus. Só Ele é a resposta que você precisa. Ele é aquilo que você necessita. Nós estamos encerrando o nosso culto, mas antes eu queria falar algo com vocês. O nosso batismo está se aproximando. Você já me olhou aí, né? O nosso batismo está aproximando. É dia 5, né? Dia 5 de dezembro. E eu queria desafiar cada um de vocês que ainda não tomou essa decisão. Irmãos, a igreja do Senhor é a noiva. E quando tomamos a decisão de eu vou passar pelas águas,
Você está tomando uma decisão por Cristo. Você está falando assim, poxa, eu quero levar esse relacionamento a sério. Eu quero realmente me comprometer com esse Deus. E eu queria que no final do culto você me procurasse, a mim, a Cíntia, a Denise, a cada um dos líderes da base, nos procurasse. Nós vamos orientar vocês, mas não se intimide. Não se intimide de tomar essa decisão. É a melhor decisão que você pode estar tomando. Então você que sente o desejo de passar pelas águas, fala assim, poxa, eu quero levar esse relacionamento a um nível mais profundo. Assuma esse compromisso com o Senhor. Vocês vão ver o quanto vocês serão cheios, o quanto o Espírito Santo transbordará na vida de vocês. Tá bom? Então, faça esse compromisso. O batismo é realmente como é que eu digo? Uma confirmação daquilo que outrora você já tinha decidido. Então é só, poxa, eu já decidi por Cristo e eu quero confirmar perante as pessoas que eu sou do Senhor. Amém? Não só as pessoas, mas todo o inferno também. Tá bom? Então você que tem esse desejo, não deixe de procurar a gente não. Tá bom? A gente vai orientar vocês e vai estar ajudando vocês em oração. Beleza? Irmãos, no mais, eu agradeço cada um de vocês que estiveram aqui. E peço a vocês, olha, eu quero ver isso aqui tudo cheio de jovens. Eu tenho certeza que você tem aí um amigo, eu sei que você tem aí uma pessoa que você fala, eu queria que ela estivesse aqui, mas ela não pôde estar. Então no próximo, conto com vocês. Todo mês, se Deus quiser, nós vamos ter esse culto aqui. Tá bom? Sorteio, né? Não, nós vamos fazer no final aqui, após o trabalho. Vai ter um sorteiozinho ainda. E nós temos um momento de comunhão ali, que vocês podem participar. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um que está em casa. Tá bom? Lene, em adoração, vamos estar encerrando.